Vamos lá, cobrança por fidelidade, lealdade, vocês botam a palavra que vocês quiserem, a gente sabe do que se trata. Ela foi feita por Lula aos partidos do Centrão. Isso levou, evidentemente, a uma pressão dentro de um deles, um dos maiores, União Brasil e outros, formaram uma federação, e o PP, para um desembarque do governo. Está a votação em curso da isenção do imposto de renda, que a oposição tenta transformar numa bomba fiscal. Confira na reportagem de Luciana Amaral. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta quarta-feira com o presidente da Câmara, Hugo Mota, diante de pressões por parte do Centrão e da oposição para mudar o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. O PL, partido de Jair Bolsonaro, quer alterar o texto para garantir que quem ganha até R$10 mil fique livre do imposto. O partido quer ainda acabar com qualquer tipo de compensação pela perda de arrecadação, possibilidade que aflige o governo federal. Depois do encontro, Haddad diz que Mota se comprometeu com a compensação, que viria da taxação de quem ganha mais que R$50 mil. E o presidente Hugo reafirmou o compromisso com um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal. A Fazenda espera contar com o apoio dos partidos do Centrão que hoje compõem o governo, ampliando a pressão feita pelo presidente Lula sobre ministros do União Brasil e do PP. Apesar de alas dos partidos defenderem o desembarque imediato, os ministros dessas siglas resistem, como Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, do Esporte. A cobrança direta de Lula causou tanto desconforto no União Brasil que a bancada do partido na Câmara enviou uma manifestação de apoio ao presidente da sigla, Antônio Rueda. Ao mesmo tempo, a bancada elogiou o trabalho do ministro Sabino. PP e União Brasil formaram recentemente uma federação partidária, cujos líderes prometem deixar o governo. O movimento favorece a articulação da oposição em pautas que pretendem blindar o Congresso da ação do Supremo Tribunal Federal, como a PEC das prerrogativas, que dificulta investigações contra parlamentares, e a PEC do fim do foro privilegiado, que permitiria julgamentos de parlamentares em outras instâncias fora do Supremo. O decano do STF, Gilmar Mendes, chamou a proposta de casuísmo. Eu mudando o foro, eu tiro a matéria da competência do Supremo. Daqui a pouco a gente volta ao Supremo buscando proteção. Então, é bom que a gente tenha juízo nessas mudanças. Vamos começar por aquela figura de linguagem, Léo. O Congresso entrega ou não essa cereja aí para o bolo? Olha, pode até entregar, né? Até porque essa é uma matéria que interessa os deputados também, né? Acho que todo mundo quer comemorar essa situação. Agora, a maneira como isso vai ser feito é que são elas, né? E o timing também desse processo. Eu acho que o presidente ele está em uma posição frágil para cobrar a fidelidade, embora faça sentido, né, do ponto de vista de quem está observando. Se você está no governo, você tem que estar com o governo. Mas nesse jogo a gente tem muitas variáveis e uma delas é que os partidos do Centrão dizem assim, olha, Lula, não adianta cobrar fidelidade, nós não vamos, muito provavelmente, estar com você nas eleições de 2026, mas você tem muitos interesses aqui no Congresso que você precisa administrar, né? A gente está falando do IR, mas a gente tem outras pautas muito complicadas que podem ficar pelo caminho, como, por exemplo, a MP 1303, né, da qual depende, inclusive, a questão fiscal no ano que vem, nesse ano e no ano que vem. E o mais importante de tudo, né, o orçamento. Né? Imagina o governo entrar num ano eleitoral sem um orçamento aprovado, como aconteceu nesse ano. Então, o que esses partidos estão tentando lembrar o governo, dizendo assim, olha, vamos fazer um acordo aqui de cavalheiros, você mantém a nossa parte nesse latifúndio, a gente não cria tantos problemas e a gente leva essa relação sem muitas cobranças de parte a parte. E acho que é isso que o governo tema aí não entender, talvez por algum objetivo de narrativa, né, que o presidente esteja planejando já pensando em 2026. Pegar essa linha de raciocínio do Leonardo, começar por você aqui, Caio. A frase dele foi, é o tipo de acordo político, um acordo de cavalheiros, no caso, cavalheiros, vamos tratar como cavalheiros, damas e cavalheiros, vamos ser isonômicos, né?
É um acordo ali, traçado entre raposas felpudas da política, que o governo brasileiro, frase do Léo, teima em não reconhecer. O governo não entende a situação que está? Ou se julga tão bem na fita que sai dizendo, escuta, vocês é que têm que me atender, não eu que tenho que atender vocês. William, tem um fato novo aí na política brasileira de 15 dias atrás, que é a criação do União Progressista, que é a união do União Brasil com o Partido Progressistas oficial, que desde então eles têm impulsionado as articulações políticas no sentido de desidratar o governo Lula. No dia 19 foi criado, no dia 20 o governo, com a atuação deles, pede o controle da CPMI e do INSS, e eles conseguem também, de alguma maneira, desde então, travar o avanço do PL ali, da cereja do bolo, né? Vamos dizer assim, como você coloca. Não, eu não, o Haddad. Sim, o Haddad coloca. Só estou citando o Haddad. O Haddad disse que era a cereja do bolo. Vamos ver se o bolo está criado aí para faltar cereja, né? Isso porque eles entendem que há espaço, sim, para desidratar o Lula. Há espaço, sim, a despeito do que o Palácio do Planalto entende de que o Lula é favoritaço nas eleições do ano que vem, e onde eles têm encontrado brechas para desidratar o governo, como na CPMI, como nesse projeto, eles têm conseguido avançar, porque o governo não tem maioria ali dentro do Congresso. E esse movimento acontece paralelamente a um estímulo cada vez maior para que o Tarcísio saia candidato no ano que vem aqui com o apoio deles. Então a vida do governo dentro do Congresso ela não é fácil, porque o Centrão não identifica no presidente o que o presidente tem identificado, e a reunião de ontem foi muito clara nisso, de que a campanha de 2026 vai ser um passeio. O Haddad, na reportagem da nossa Luciana, Daniel, a gente exibiu uma declaração dele, uma frase dele, dizendo, peraí, o presidente da Câmara se comprometeu. Ele consegue entregar aquilo que o Haddad está esperando que entregue, Daniel? Não necessariamente. O presidente da Câmara está enfraquecido desde o episódio daquele motim que a gente viu recentemente. E o governo, o PT passou 7 anos longe do Palácio do Planalto e nesses quase 7 anos, para ser exato, muita coisa mudou no Congresso e muita coisa mudou na relação executivo e legislativo. O legislativo se fortaleceu e o governo não se conforma com isso. O governo não aprendeu a jogar as novas regras. Então, um problema que existe e está muito claro é que o governo, quando perde ali no IOF, o IOF é derrubado pelo Congresso e decide ir ao Supremo, ele pode ter no Supremo um aliado, ele pode ter uma terceira instância ali, como se fosse um sistema tricameral. Mas é uma vitória de pirro, porque logo vem outra agenda, como o imposto de renda, como a MP 1303, como a medida provisória do tarifaço do Brasil Soberano, em que o Congresso pode dar o troco e se acumulam essas insatisfações. E é um Congresso que também não tem grandes compromissos com a responsabilidade fiscal, que aprova, tem toda a coragem de aprovar um projeto do imposto de renda sem compensação, que já fez isso com desoneração da folha, que já fez isso com o PERSE, que está pegando a medida provisória do Brasil Soberano do tarifaço e está ampliando os benefícios sem dizer de onde vem a compensação. Então, é esse problema que o governo não conseguiu lidar, o Congresso não tem responsabilidade fiscal e não vai ter muito pudor em preservar o governo ou tentar dar garantias de governabilidade do ponto de vista econômico, fiscal e orçamentário em 2026. A Câmara mais fraco desde o Henrique Eduardo Alves em 2014, né? A gente teve uma sequência de presidentes da Câmara com status de primeiro-ministro, né? Eduardo Cunha, Rodrigo Maia e o Arthur Lira. E o Hugo Mota não é desde do IOF, né? Que o Daniel citou, é desde que ele assumiu. Ele não consegue impor uma agenda, ele não consegue consolidar a maioria, não consegue montar consensos. E aí o poder da Câmara dos Deputados está na verdade, pulverizado em lideranças abaixo dele. Ele não consegue impor agenda nenhuma, então ele não consegue garantir nada ao presidente da República. O que isso significa, Thaís, que os repórteres de política e o nosso cientista político convidado hoje descrevem do ponto de vista fiscal? Leonardo Barreto citou, o Caio e o Daniel voltaram a essa questão, uma série de matérias de grande repercussão fiscal que estão nesse imbróglio político, com destaque para o orçamento, como o Leonardo lembrou, e a questão fiscal em si da 1303. William, a questão fiscal é um buraco gigantesco, né? Essa matéria está
ganha na partida, porque é impossível você criar uma desoneração desse tamanho sem criar uma compensação. Isso, se for parar no STF, a causa tá ganha. Então, é apenas uma movimentação política. Agora, eu realmente fico muito assustada, né? Você citou isso na sua abertura, de um se vira, a gente tira a compensação e o governo que se vire. Quer dizer, um Congresso Nacional que já desistiu de ter qualquer responsabilidade, né? Independentemente do governo, independentemente da qualidade da política econômica do Fernando Haddad, do Lula, pior ainda da política fiscal, a gente já tratou disso aqui tantas vezes, não é mais sobre isso, é sobre cumprir a lei de responsabilidade fiscal, é sobre cumprir a obrigação de tratar com responsabilidade as decisões que toma. Então, o Congresso fica refém, porque não tem como não aprovar a isenção do imposto de renda, né? Porque é uma batalha política que o Lula encampou, é uma promessa dele. O Bolsonaro também prometia, mas Lula ganhou a eleição, manteve a promessa e o Congresso fica refém dessa situação. Quer dizer, um Congresso que vem mandando no Brasil há muitos anos, de repente se inverte com um presidente fraco e refém de uma pauta que não tem poder sobre ela. E é uma pauta que fortalece muito o presidente Lula. Agora, é de uma irresponsabilidade, é de um desaforo à viúva, aos cofres públicos, que é uma coisa assim, não sei se eu posso dizer que é sem precedentes, mas a esse nível de dizer, o governo que se vire, eu não me lembro de ter visto uma coisa assim tão descarada. Leonardo Barreto, a gente está diante de um fato político recente, nessa crise bilateral, na crise das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, com um componente pesadíssimo na política doméstica, internacional e geopolítico, com impactos que a gente pode comparar a impactos em outros países nos quais Trump assumiu um lado e acabou causando alterações no equilíbrio das forças políticas no país no qual ele assumiu um lado. Ele fez a mesma coisa no Brasil. Boa parte das pesquisas aparentemente indica o mesmo tipo de efeito, um fortalecimento das forças contra as quais, no caso é Lula, Trump se opôs. Isso sugere um governo numa situação um pouco mais, digamos, segura para lidar com este mundo do Congresso, ou você não detectou, nesse caso específico, na necessidade de articular com o Congresso, modificações trazidas por essa situação recente em relação aos Estados Unidos? Não, tem um comportamento diferente, sim. Quando toda aquela narrativa que vem dos Estados Unidos, né, de que você tem um problema institucional, né, de perseguição do ex-presidente Jair Bolsonaro, um conjunto de sanções aplicadas ao STF. É curioso, porque se a gente olhar um pouco, essa confusão ela fica muito no colo, né, do próprio presidente e do STF. Então, o Congresso, quando começa o recesso parlamentar na segunda quinzena de julho, se a gente voltar no tempo, a gente tem o STF decretando o decreto legislativo do Congresso que suspendeu o IOF inconstitucional e derrotando mais de quase 400 parlamentares, né, que votaram pela derrubada do IOF. Aí, se a gente for pensar assim, um tipo de saída institucional, uma anistia light, né, alguma coisa que pudesse reequilibrar ali aquelas exigências do Trump, ou qualquer outro tipo de saída que você pudesse imaginar, isso provavelmente passaria pelo Congresso. E não houve nenhum tipo de mobilização do Congresso nesse sentido. Por quê? Porque, do ponto de vista estratégico, ele diz assim, olha, eu tenho ganhos aqui em ficar parado, né? Eu vou deixar o Lula administrar essa crise e eu vou deixar o STF sangrar, né? Essa agenda das prerrogativas, ela acaba sendo, das prerrogativas e do foro, né? Uma blindagem que o Congresso começa a ter em relação ao STF, né? Porque se antes o foro era proteção, agora o foro é uma faca no pescoço, né? Assim, isso mudou de acordo com a mudança do próprio papel do STF.
Então, eu acho que o Congresso está olhando para essa crise e está vendo até uma oportunidade, né, para poder se fortalecer diante dessa aliança aí, STF, presidente Lula, que a gente viu se adensar nesses dois últimos anos, 3 últimos anos. Isso é super atual que ele está levantando. Estava na reportagem da Luciana também. A questão da blindagem. Progride isso? Sim, a tendência é de progredir, acho que hoje não mais. A gente acaba de receber a informação aqui de que a PEC 3, né, a PEC 3 de 2021, que é a PEC, eles chamam de PEC das prerrogativas, mas a imprensa chama de PEC da blindagem, não deve ser votada hoje, né? Isso está com muita dificuldade, porque tem todos os sinais externos, William, de que ela pode ser julgada inconstitucional. Ela mexe no artigo, acho que é o 53 da Constituição, ampliando ali, né, a imunidade parlamentar. E, bom, hoje o Gilmar falou, a gente viu no VT, Polícia Federal é contrária, Ministério Público Federal é contrário. Então, a costura e a confecção desse texto, o texto já existe, mas o relatório final, que é do deputado Lafayette, lá de Minas Gerais, ele está sendo feito com muito cuidado, porque qualquer deslize ali, ele pode levar para uma inconstitucionalidade pelo Supremo. Daniel, você me pediu a palavra. É muito interessante isso que a gente está vendo na articulação dessa PEC da blindagem, porque é preciso lembrar um pouquinho o que aconteceu nos últimos anos. Em 2021, quando o ex-deputado Daniel Silveira foi preso em flagrante, foi uma primeira tentativa do bolsonarismo de votar na Câmara dos Deputados essa PEC da blindagem. Arthur Lira era a favor, não conseguiram. Depois, em 2023, 2024, teve buscas e apreensões na Câmara contra Alexandre Ramagem, contra Carlos Jordi, outros deputados bem fortes na direita. Também não progrediu a PEC da blindagem. Por que ela progride neste momento e vai passar? Tudo leva a crer que vai passar. Ela progride porque você tem ali 70, 80 deputados sendo investigados no Supremo por questões envolvendo emendas parlamentares. E querem se proteger disso, e querem se proteger da abertura de inquéritos e de eventuais condenações por emendas parlamentares. E aí o assunto ganha atração no Centrão. Esse assunto progride por causa do Centrão, não é por causa do bolsonarismo. E olha, e é uma aliança tão grande ali entre todos os deputados que o governo já mandou sinais para a Câmara de que está liberando o PT para votar como quiser. Então, esse tema une todo mundo, mas ele progrediu mesmo quando o Centrão matou no peito. Agora, William, é interessante, né? Porque, veja, o que a turma da política está dizendo aqui é que vai passar, independentemente do governo, do Hugo Mota, do imposto de renda, da isenção e tal, né? Então, eles têm a moeda de troca, eles não precisam colocar o país numa situação de dificuldade, né? Até porque, se Lula perde a eleição, quem fica com o buraco para cobrir é a direita, é a oposição que assume o governo. E tem um outro ponto aqui que eu queria colocar também, que é o seguinte, não aprovar a compensação não ajuda o governo, não coloca o governo Lula numa situação ruim, pelo contrário, dá a ele mais prerrogativa ainda de sustentar o discurso de dizer, pois então agora é que eu vou gastar mais. O Lula já acionou a maquininha de gastar mais antes das eleições. Essa máquina já está acionada, a gente está ouvindo, cada hora a gente ouve uma ideia. Hoje me disse uma fonte em Brasília, falou, olha, eu estou sentindo a presença de Guido Mantega aqui pela criatividade das medidas que estão sendo trazidas pelo governo, sem que ninguém seja responsável por nada. Então, nesse ambiente, quanto mais um for irresponsável, o outro vai sendo mais, o outro vai sendo mais, e quem é que fica com a solução do problema? Ninguém. Leonardo, para encerrar, essa espiral que a Thaís descreveu, está acontecendo? Tá acontecendo. A gente sabe que ao final de 2026 o governo vai ter gasto perto de 400 bilhões fora do orçamento, né, fora da meta fiscal. E aquela história, né? Eu lembro que quando o governo assumiu, eu tive a oportunidade de conversar com um deputado que afeito nessas questões orçamentárias, e eu fiz uma pergunta a ele, assim, se o governo decidisse colocar o pé na jaca, né, seria o Congresso que frearia o governo? E aí ele falou, claro que não. E olha que esse deputado é um dos deputados fiscalistas. E a situação ela permanece a mesma, né? Porque
A lógica do governo é anúncios para mim, votações de imposto para vocês, né? Sempre foi. E isso até pode ter funcionado até o final do ano passado, principalmente, né? Mas agora, entrando numa esteira de eleição, aí é a carreira da irresponsabilidade mesmo. A gente tem que lembrar que não é só o Lula candidato, né? Os deputados e os senadores também são candidatos, né? Então, a eles também interessa ter uma ampliação fiscal justamente para alimentar as bases, para trabalharem para eles serem reeleitos ano que vem.